Olá, crianças! Aqui é a professora Stephanie e hoje vamos para mais uma aula de matemática dos quartos anos A, B, C e D da MF Padre Leonel Franca. Hoje vamos aprender sobre arredondamentos. Você sabe como arredondar um número inteiro bem grande? Aprenda a fazer o arredondamento e facilite os seus cálculos. Quando estamos trabalhando com números muito grandes, uma alternativa é utilizar o processo de arredondamento para deixar os números mais acessíveis. Por exemplo, se a área de uma cidade é de aproximadamente 32.889 km², e desejamos fazer um cálculo qualquer utilizando esse número, nós podemos fazer uma aproximação, isto é, nós podemos, por exemplo, arredondá-lo para a unidade de milhar mais próxima. Vamos verificar no próximo slide em qual ordem fica a unidade de milhar. Observamos que a unidade de milhar se encontra na quarta ordem. Primeira ordem é a unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. E a quarta ordem, então, a unidade de milhar. O número 32.889 está próximo, então, do número 33.000. Ou seja, a gente vai fazer a alteração na unidade de milhar. Esse número se aproxima, então, do 33.000. Então, podemos falar que a cidade tem aproximadamente 33.000 km². Agora, no Trilhas de Aprendizagem, páginas 75, 76 e 77. Atividade 13. Sistema de numeração decimal. Quinto. Trilhas de conhecimentos, arredondamento de números. Às vezes, é muito importante saber o valor exato de determinada quantidade, como, por exemplo, quando nós precisamos saber se um grupo de pessoas pode ser transportado ao mesmo tempo em um ônibus. Mas também existem situações nas quais valores aproximados são suficientes. É o que acontece quando necessitamos saber quantas pessoas estão em um ginásio de esporte. Ou, como no exemplo anterior, nós podemos aproximar o número para saber a quantidade de km² de uma cidade ou qual a quantidade de pessoas, de habitantes que moram em uma cidade. A tabela abaixo informa as capitais brasileiras menos populosas no censo de 1991 e 2000. Censo é a contagem da população. Observamos então a tabela. Percebe-se que o número 142.813, que é o censo de 1991 de Boa Vista, está entre dois milhares exatos, o 142.000 e o 143.000. Para ficar mais fácil entender, vamos então observar aqui o arredondamento desse número, arredondando o número 142.813. Vamos então aproximar pela unidade de milhar mais próxima. Observem que a unidade de milhar se encontra aqui na tabela com o número vermelho, para que seja mais fácil de vocês entenderem. Então, em vez de falar esse número todo, 142.813, nós iremos arredondar para o número 143.000.
Então, a cidade de Boa Vista fica com aproximadamente o número 143 mil. Na atividade 1, arredonde um número referente à população da cidade de Vitória, censo 2000, para o milhar mais próximo. Use a reta numérica para orientar sua escrita. Vamos pegar então a informação que está lá na tabela, que diz que a cidade de Vitória, no censo de 2000, tem 258.245 habitantes. Colocamos essa informação, então, aqui no meio da reta numérica. E fazemos o arredondamento, então, na sequência. O número, então, anterior arredondado será 258 mil. E o número à frente arredondado é 259 mil. Então, podemos dizer que o número ao meio está entre 258 mil e 259 mil. E agora é com vocês. Vocês vão praticar essa atividade observando a tabela. Então, faça o arredondamento dos números referente à população das cidades de Boa Vista, Rio Branco e Macapá, censo 2000. Observe então na tabela que tem dois censos, o de 1991 e o de 2000. Vocês irão fazer então, nessa atividade 2, o censo de 2000 e completar as informações na reta numérica. Sempre lembrando, a informação da tabela fica ao meio e aí vocês vão colocar o número que vem antes e vem depois, lembrando do exemplo anterior, utilizando a unidade de milhar. Bons estudos e qualquer coisa, enviem a sua dúvida para nós, professoras. Um grande beijo!